Olha, gente, quando a notícia chegou, bateu como um soco no estômago. Lucas Ferreira perto de ser vendido. 40, 50 milhões, seja lá quanto for, a verdade é uma só. A gente vai perder um dos poucos jogadores que ainda acendia uma chama de esperança nesse time. E o pior, vai embora justo agora, quando ele começava a embalar, quando finalmente parecia entender o peso dessa camisa. A camisa do São Paulo. A camisa mais pesada do futebol brasileiro. Cara, não é só sobre futebol. É sobre identidade. Sobre o que representa vestir o manto tricolor. O Lucas pode não ter feito 1000 gols, pode não ter carregado o time nas costas em todo jogo, mas quem acompanha sabe o quanto ele evoluiu. O quanto ele batalhou. O quanto a torcida começou a se conectar com ele. Porque ele é cria, sabe? A gente tem esse negócio com os caras da base. É diferente. Dá orgulho. Dá esperança. E agora, estão arrancando isso da gente. 50 milhões de reais. Essa é a cifra. Esse é o valor que estão colocando em cima de um jogador que, para muitos de nós, é quase como um filho. E a gente sabe que o futebol virou negócio, que tudo gira em torno de dinheiro, contrato, comissão, empresário. Mas será que ninguém olha pro lado humano da coisa? Pro torcedor que vê o moleque crescer, se desenvolver, lutar por espaço, para depois ver ele sair assim, no meio da temporada, como se fosse mais um. A gente vive falando que o São Paulo precisa se reestruturar, que o clube tem que equilibrar as contas. Beleza, isso a gente entende. A grana do Shakhtar é boa? É, mas e aí? Vai vender o Lucas e fazer o que com o dinheiro? Vai reforçar o elenco? Vai pagar dívida? Vai torrar em jogador veterano que não rende nada? Porque a gente já viu esse filme. Mais de uma vez, aliás. A gente vende bem e compra mal. Vende jovem promissor e traz medalhão em fim de carreira. É triste ver como a diretoria do São Paulo parece viver em um mundo paralelo. Enquanto o torcedor sonha com conquistas, com reconstrução, com futuro, os caras parecem estar sempre um passo atrás. Sempre. Nunca antecipam nada. Nunca se posicionam para valorizar o que é nosso. O Lucas poderia muito bem ser vendido mais para frente, por mais dinheiro, para um clube maior. Mas não. Vão empurrar ele para a Ucrânia, pro Shakhtar, que nem está na elite do futebol europeu. É isso que dói. E aí, claro, começam os papos de que a proposta era irrecusável. Que o jogador quis sair. Que foi bom para todos os lados. Mas e o torcedor, gente? E quem grita nas arquibancadas? Quem compra a camisa? Quem viaja atrás do time? Não conta. Não tem voz. Parece que não. Parece que a única coisa que importa é fechar negócio e aparecer no balanço financeiro do fim do ano. É uma lógica fria, calculista, que ignora completamente a paixão. O Lucas não é só um atacante. É símbolo de uma nova safra. É um cara que representa o que o torcedor quer ver: juventude, garra, fome de vencer. Ele pode errar, pode vacilar, mas ninguém pode dizer que ele se escondeu. Ele tentou. Ele se doou. E isso, meu amigo, isso vale mais do que muito veterano que só entra em campo para bater ponto. E agora vão mandar o moleque embora como se fosse mais uma peça de reposição na engrenagem de um time qualquer. E o mais revoltante é o timing. Gente, estamos no meio de uma temporada decisiva. Tem Sul-Americana, tem Brasileirão pegando fogo. Como é que você tira um dos titulares justamente agora? É como se não houvesse planejamento nenhum. Como se o clube estivesse sempre apagando incêndio, tentando sobreviver, em vez de se organizar para vencer. E essa mentalidade pequena, essa mentalidade de clube que só quer se manter vivo, é o que está matando o São Paulo. E olha, ninguém aqui é ingênuo. A gente sabe que jogador quer ir para a Europa. Que o cara sonha com Euro, Champions, seleção. Mas será que não dava para esperar? Será que o próprio Lucas não via que ele ainda podia crescer aqui? Que podia virar ídolo? Que podia marcar o nome dele na história do clube? Parece que tudo hoje gira em torno da primeira proposta que aparece. Ninguém quer mais construir uma trajetória. É tudo muito imediatista, descartável. E aí vem outro ponto. E o substituto? Quem vai ocupar a vaga do Lucas? A diretoria vai atrás de alguém à altura? Ou vamos empurrar qualquer um, improvisar volante de ponta, atacante de lateral, e esperar milagre do Carpini? Porque é sempre assim. Vende, 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 e não recompõe. Não contrata com critério. Aí o torcedor que se vire para entender o que está acontecendo. E mais uma vez, a temporada vai embora.
A sensação é de que a gente nunca consegue dar sequência. Nunca consegue manter uma base. Começa a formar um time competitivo, e logo desmonta. É um ciclo eterno de reconstrução. Sempre falta algo. Sempre tem uma peça indo embora. Um elo se rompendo. E com isso, o time nunca engrena. Nunca consegue se impor. E o torcedor? O torcedor cansa. O torcedor se frustra. O torcedor sofre. E é sofrido mesmo, viu? Porque a gente ama esse clube. A gente vive o São Paulo. Cada vitória é uma alegria descomunal. Cada derrota, uma ferida. E quando a gente vê um talento da base indo embora dessa forma, parece que estão arrancando um pedaço da nossa identidade. Um pedaço da nossa esperança. E tudo isso por um valor que, no futebol atual, nem é tão alto assim. Não é. A gente vê times vendendo promessas por 80, 100, 120 milhões. E o São Paulo se contenta com 50. Sabe o que é pior? É ver como a gente se acostumou com isso. Como a torcida foi anestesiada. Hoje, uma venda como essa já nem causa mais tanto choque. Já virou rotina. E isso é um sintoma grave. Gravíssimo. Porque mostra que o torcedor está perdendo a capacidade de se indignar. E quando a indignação morre, o clube morre junto. Porque o São Paulo sempre foi movido por paixão, por cobrança, por vontade de ser o melhor. E aí vem aqueles que dizem que é bom pro Lucas, que ele vai ganhar em euro. Tá, tudo bem. Que vá. Que brilhe. Que vença. Mas isso não diminui a dor do torcedor. Isso não apaga o sentimento de perda. A gente queria ver ele crescer aqui. Queria ver ele levantar taça com essa camisa. Queria gritar gol dele no Morumbi lotado. E agora, vamos ver isso acontecer no frio da Ucrânia, em jogos que nem passam na TV. É cruel. E sim, tem quem defenda a venda. Tem quem diga que é necessário. Que o clube precisa sobreviver. Mas a pergunta é, sobreviver para quê? Para continuar brigando no meio da tabela? Para continuar vendo rivais ganharem tudo enquanto a gente se contenta com planejamento financeiro responsável? Desculpa, mas eu quero mais. Eu quero o São Paulo grande de novo. Campeão. Respeitado. E isso não vai acontecer vendendo os melhores no meio da temporada. Não dá para normalizar isso. Não dá para achar que é certo perder um talento assim, nessa fase do ano. Não dá para aplaudir diretoria por fazer caixa e desmontar o time. A gente precisa cobrar. Precisa protestar. Precisa mostrar que não é isso que queremos. Que não aceitamos mais esse ciclo vicioso. Que queremos ver o São Paulo de volta ao topo. E para isso, precisamos de jogadores como Lucas Ferreira. A torcida tricolor é gigante. É apaixonada. É fiel. Mas também está esgotada. Tá cansada de ver a história do clube sendo tratada com descaso. Tá cansada de ver promessa indo embora e promessa de reforço nunca chegando. Tá cansada de ser sempre o elo mais fraco da equação. Tá na hora da diretoria entender que futebol não é só número. É sentimento. É alma. É identidade. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Era uma tarde comum para os tricolores até que uma notícia completamente fora do radar sacudiu os bastidores do São Paulo FC. Não era mais uma especulação qualquer. Não era apenas mais uma daquelas promessas de reforços que surgem nas redes sociais e desaparecem no dia seguinte. O burburinho que ecoou nos corredores do Morumbi nesta semana tem nome, sobrenome e peso de Copa do Mundo: Paul Pogba. E o mais inacreditável: quem estaria por trás da possível contratação seria ninguém menos que Luciano Heng, o bilionário dono da Havan. Sim, torcedor são paulino, você não leu errado. Estamos falando do francês campeão do mundo em 2018, ex-Manchester United, ex-Juventus, um dos jogadores mais midiáticos e influentes da última década. E do outro lado, o empresário mais excêntrico e polêmico do Brasil, dono da rede de lojas mais espalhada pelo país, que agora mira o futebol como nova vitrine de investimentos. O que antes parecia um devaneio virou, repentinamente, conversa de gente grande dentro da diretoria tricolor. O nome de Pogba já havia circulado timidamente entre os torcedores quando o jogador ficou livre no mercado após rescindir com a Juventus. Mas a realidade financeira do clube, em constante oscilação, sempre pareceu um impeditivo para sonhos tão altos. Porém, a equação mudou com a entrada de um novo e surpreendente ator nesse tabuleiro, Luciano Heng. Segundo fontes ligadas à presidência,
Heng teria procurado pessoas próximas do comando São Paulino para oferecer ajuda direta em uma contratação de impacto global. E o nome apresentado por ele, de forma objetiva e ousada, foi Pogba. A ideia, segundo a apuração, seria viabilizar a chegada do jogador por meio de um modelo de parceria estratégica, onde a imagem do francês se uniria à da Havan em campanhas publicitárias de alcance nacional. O técnico Hernan Crespo, que já vem enfrentando enorme pressão para recolocar o tricolor em trilhos de competitividade mais consistentes, teria sido informado da sondagem. E, como não poderia ser diferente, teria dado o aval imediato. Afinal, Pogba, mesmo longe do auge, ainda é uma força dominante no meio-campo e uma peça que poderia mudar completamente o patamar do time. Pogba é mais do que um jogador. Ele é uma marca. E é exatamente isso que Heng parece querer explorar. A sinergia entre o marketing agressivo da Havan e a visibilidade que um jogador como Pogba traria ao São Paulo pode ser o casamento perfeito para ambos os lados. O clube ganharia um reforço histórico, enquanto a empresa se firmaria de vez como patrocinadora de peso no futebol brasileiro. Nos bastidores, a movimentação de Heng não foi recebida com unanimidade. Há quem veja com desconfiança essa aproximação repentina, temendo que o clube possa perder parte de sua autonomia frente a um investidor com perfil tão midiático e controverso. Mas para a maioria esmagadora da torcida, a possibilidade de ver Pogba vestindo a camisa tricolor já é suficiente para acender o sonho. A diretoria mantém cautela nas declarações. Oficialmente, ninguém confirma as tratativas. Porém, há sinais claros de movimentação, reuniões sigilosas, viagens inesperadas de dirigentes e silêncio absoluto nas redes sociais do clube. E quando há silêncio nesse nível, torcedor, é porque algo grande está realmente sendo articulado. Os números da possível operação são astronômicos para os padrões brasileiros. Estima-se que, para viabilizar o negócio, seriam necessários cerca de 4 milhões de euros por temporada, valor que Heng estaria disposto a bancar sozinho. Em contrapartida, a imagem de Pogba seria vinculada à marca Havan de forma intensa, com aparições em campanhas publicitárias, eventos corporativos e até desfiles promocionais. Mas e Pogba? O que pensa sobre tudo isso? De acordo com pessoas próximas ao staff do jogador, o francês estaria disposto a escutar propostas fora do eixo Europa-Estados Unidos, especialmente por entender que precisa de um novo ambiente para se reencontrar com o futebol. E o Brasil, com sua paixão contagiante, sua loucura pelos gramados e o calor humano das torcidas, pode ser o destino ideal para esse recomeço. O São Paulo, neste momento, vive uma encruzilhada. Ou aproveita a rara chance de fechar com o astro internacional, apostando em um modelo ousado e inédito no clube, ou se mantém preso a um conservadorismo financeiro que, até agora, tem nos mantido em um eterno quase. É verdade que a chegada de Pogba não resolve todos os problemas do time, mas ela muda o status do São Paulo no cenário mundial. Atrai olhares da mídia estrangeira, abre portas para novos patrocinadores e eleva o moral de uma torcida que já passou por tudo nos últimos anos. Uma contratação dessa magnitude mexe com o emocional, o institucional e o técnico. Dentro de campo, Crespo teria em mãos uma peça rara. Um jogador com poder de marcação, chegada ao ataque, visão de jogo e experiência em decisões. Pogba poderia atuar como primeiro volante, segundo ou até mesmo mais avançado, dependendo do esquema adotado. E ao lado de jovens como Pablo Maia e Rodrigo Nestor, o francês poderia se tornar mentor e exemplo de profissionalismo. É claro que há riscos. A condição física de Pogba é uma incógnita após anos de lesões e tratamentos. Mas há quem defenda que, longe da pressão europeia e com um calendário mais administrável, o jogador poderia reencontrar sua melhor forma. E convenhamos, até meio Pogba já é mais do que muito volante titular por aqui. A torcida tricolor, como sempre, já começou a sonhar alto. As redes sociais foram tomadas por montagens do jogador com a camisa do São Paulo, vídeos antigos com seus melhores lances e até músicas criadas em sua homenagem. A mobilização virtual já começou, e ela pode ser determinante para mostrar ao jogador o quanto ele seria bem-vindo no Morumbi. Luciano Heng, por sua vez, parece querer marcar história com esse movimento. Não se trata apenas de investimento. Trata-se de se colocar no centro do palco esportivo nacional com uma jogada ousada, impactante e que certamente dividirá opiniões. O estilo vai ou racha do empresário é conhecido, e agora parece prestes a invadir o futebol com tudo. Nos grupos de conselheiros do clube, o assunto já é debatido. Uns acham que é golpe de marketing. Outros enxergam como uma oportunidade rara que não pode ser desperdiçada. Mas todos concordam em uma coisa: o nome Pogba está na mesa. E isso, por si só, já muda o clima interno. Hernan Crespo, em entrevistas recentes, deu a entender que gostaria de reforços de peso,
especialmente no meio-campo. Embora nunca tenha citado nomes, uma fonte ligada ao treinador garantiu que ele teria se empolgado ao ouvir sobre a possibilidade de contar com Pogba no elenco. E não é para menos. Com um nome assim, o argentino poderia montar uma equipe mais sólida, técnica e respeitada. O São Paulo já viveu momentos mágicos com contratações inesperadas. Em 2005, quando trouxe Amoroso. Em 2012, com Ganso. Em 2023, com James Rodrigues, mesmo que a experiência tenha sido frustrante. Agora, a chance é de marcar história com um jogador que já foi protagonista em Copas, Champions e finais de peso. Os adversários já começaram a se coçar. Torcedores rivais não acreditam que o tricolor possa, de fato, trazer alguém desse calibre. Mas a verdade é que o cenário mudou. O futebol brasileiro está mais atrativo, mais valorizado, e empresários como Heng enxergam nele uma vitrine de oportunidades. No mercado, Pogba seria um trunfo até para negociações futuras. Imagina o São Paulo sendo vitrine para jovens da base jogarem ao lado de um astro mundial? É valorização automática. É uma aula de marketing esportivo, se bem conduzida. A diretoria, claro, precisa tomar cuidado. Não pode vender a alma por um momento de brilho. Mas também não pode ignorar que oportunidades assim não aparecem todo dia. Se Heng estiver realmente disposto a bancar e o projeto for bem amarrado, o céu é o limite. A torcida já está pronta. O Morumbi, se Pogba vier, vai explodir como nunca. Seria o maior nome internacional a vestir o manto desde a vinda de Kaká por empréstimo. Só que agora, com o reforço vindo em idade ativa, com sede de jogo e sangue nos olhos para calar críticos, o tricolor do Morumbi pode, em breve, ter um francês como maestro. E o Brasil inteiro vai parar para ver. Pogba no São Paulo pode parecer loucura. Mas no futebol, meu amigo, a linha entre o impossível e o inesquecível é bem mais tênue do que a gente imagina. O relógio está correndo. As negociações seguem em sigilo. Mas a expectativa é de que, nos próximos dias, o clube se posicione oficialmente sobre a proposta de Heng. E quem sabe, em breve, não vejamos Pogba desembarcando em Congonhas com a camisa tricolor em mãos. Se isso acontecer, torcedor, prepare o coração. Porque o São Paulo voltará a ser manchete no mundo todo. E o Morumbi será palco de mais um capítulo histórico. Afinal, vestir Pogba de tricolor é mais do que uma contratação. É um grito de volta à grandeza. E se tudo der certo, que venha o Pogba. Que venha a nova era. Porque aqui, meu amigo, é São Paulo Futebol Clube. E aqui, a camisa pesa. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.